Meus amores, e aí, tudo bem com vocês? Gente, tá aqui cozinhando. Cozinhando não, fazendo uma saladinha. E agora me deu uma fome. E aí, lá no trabalho... Esquece de deixar o like, curtir, compartilhar. Lá no trabalho, eu sempre peço a Deus, assim, inspiração. E me pergunto também sobre inspiração, né? Nesse meu dia a dia corrido. Pra estar fazendo vídeo aqui legais pra vocês. E tentando também adaptar os vídeos à minha rotina. Porque vocês pediram vlog. Gente, eu vou estar fazendo vlog. Eu não sou de sair muito, sabe? No centro eu nem gosto de ir. Porque assim, no centro, o centro daqui é pequeno. Então, quando eu saio, ela conhece muita gente, sabe? Ele é bem comunicativo. Muito mais do que eu. Então, quando eu saio, eu só quero encontrar com aquela pessoa que eu marquei, entendeu? Eu não quero encontrar, tipo, assim, a cidade inteira. Irá foi assim, onde ele chega, ele encontra pessoas... Ele ama. Pra mim já é o contrário, né? Pra mim que trabalho no asilo, eu vou te explicar porque... Antes eu me culpava muito por causa disso, mas hoje em dia eu aceito mais o meu jeito. Então, se eu sair com o Rafa é um evento. Eu acho que se eu sair sozinha, eu acho que dá até pra gravar mais vlog. Mas, o que é que eu quero falar pra vocês? Em julho, no início de julho, quando eu viajar, aí eu vou poder gravar mais vlogs, entendeu? É por isso que eu tô explicando pra vocês. Esse vídeo, assim, eu vou contar uma situação que eu aprendi, com certeza foi com Jesus. Jesus me ensinou essa lição. E a maturidade, os anos foram me ensinando. Fiz uma salada, tô fazendo salada grande pra mim. Melhor do que comer besteira. Com os anos, Jesus foi me ensinando. O que, gente? Eu lembro que quando eu morava no nosso apartamento, né, meu e do Udo, né, quando a gente morava no condomínio, até muito bom, por sinal. E nesse início eu limpava várias casas, 4 ou 5 casas, sabe? Tinha casas que depois não chamava mais, assim, pela questão da distância, ou então só precisava, o quê? 2 vezes no mês, entendeu? Mas eu tinha umas casas fixas para limpar. E uma das casas que eu limpava, como é que eu posso dizer assim? Era eu morava no último andar, no 5º andar. E eu limpava o apartamento de um casal do 3º andar. Eles não tinham filhos, não. E aí eu lembro que, gente, quando aqui tá verão, aqui é um calor muito abafado, sabe? E com certeza eu peguei uns 37 graus aqui. Aquele calor abafado e tal, ok. Não tinha Jesus na época, não tinha um senso, né? Não tinha noção. Sou bem sincera em relação a isso. E aí o que é que aconteceu? Eu fui pra casa dessa mulher fazer a limpeza. Gente, eu nem sabia que o marido dela... Assim, o marido dela não estava lá, nem ela estava lá. Ela deixou o dinheiro em cima da mesa, na época 30 euros, que eu fui limpar 3 horas, né? Na época eu cobrava 30 euros pra limpar. Aí o que foi que aconteceu? Limpei a casa muito bem limpa, modesta parte, dou o meu melhor. Ainda mais quando é coisa de limpeza, né? Pra pessoa chamar de novo. Dei o meu melhor na limpeza. E o que foi que aconteceu? Eu esqueço essa palavra. Dei o meu melhor na limpeza e tal. Quando eu já tava saindo, eles chegaram juntos, né? Quando eu já tava saindo, eles chegaram. Ainda era do período do dia. Não, foi ela? Gente, não foi ela que chegou. Não foi ele que chegou, foi ela. E o marido dela tinha chegado meia hora antes. Muito respeitador. Chegou, ficou na sala. A gente tinha acabado de limpar a casa toda, né? Peguei o dinheiro. Tava me despedindo dele. Tchau, muito obrigada. Ela chegou. Eu tava com um short muito curto, né? Não chegou a mostrar a papada da bunda. Eu sempre gostei de short muito curto, antigamente. Tava com uma blusinha tipo assim, que agora eu tô de pijama, né? E na minha cabeça eu ia estar na casa sozinha. Você tá me entendendo? E ela ficou me olhando de cima a baixo. Ela, obrigada, eu também. Aí eu falei assim, semana que vem eu posso vir? Aí ela falou assim, eu vou te ligar, Emanuele. E ela não me ligou mais. Ou seja, foi um trabalho que eu perdi, né? 30 euros, eu penso assim, 30 euros não fazia aquela diferença na minha vida. Eu tava no início, né? Tava no início, eu sempre gostei de ter meu dinheiro e tal. Mas, gente, me fez falta. Não só pelo dinheiro, mas assim, por você ter aquele dinheirinho toda semana, você tá me entendendo? Então, no mês ia dar mais de 100 euros, né? Deixa eu ver, 30, 60, 120, né? Um exemplo, se ela me chamasse assim. E aí, foi a segunda vez que eu já tinha limpado a casa dela. Você tá me entendendo? E era uma casa que não era bagunçada, porque não tinha criança, não tinha muita gente, entendeu? Eles eram um casal limpinho e tal.
E aí ficou essa lição na minha cabeça, né? Eu tava refletindo isso depois de muitos anos, surgiu essa reflexão. Hoje em dia, Emanuele é atual, que conheceu Jesus há 8 anos, porque antes eu ouvia falar do nome de Jesus, né? Eu não conhecia. Então, não tinha essa noção. E muitas vezes a pessoa não fala, né? A pessoa não chega e fala, né? A minha mãe, ela me entendia assim 100%. Na minha época de adolescência, ela não falava muita coisa, né? Mas dava pra ver nos olhos dela quando ela tava feliz, né? A gente ia, via um irmão da igreja, levava ela de cadeira de roda, ajudava a gente. Sabe como é no Brasil, né? Aquelas rampas, aquelas coisas. E eu já botava o vestidinho e eu já não. Eu já vi o semblante dela de felicidade, já tá indo pra igreja com ela, né? Então ela era muito sábia, ela não falava muita coisa. Acho que no fundo, de tanto que um dia ela orou por mim, acho que ela sabia que um dia eu ia voltar pros caminhos do Senhor. Então, gente, hoje em dia, a Emanuele de hoje, não tô falando nada pra provar nada pra ninguém, não, porque o intuito do vídeo não é isso. É porque tem coisas que só Jesus ensina pra gente. Tem coisas que se um falar, se o outro falar, se o marido falar, se o amigo falar, ou, né, um amigo, ou um vizinho falar, a gente não vai entender. Tem coisas que é só Jesus, o Espírito Santo de Deus, que ensina. E hoje em dia, não tô falando de roupa, eu tô falando de postura, que não adianta estar com a roupa até o pé e tá, né, fazendo coisa errada, flertando, mentindo, né? Deus, ele conhece a gente até nos momentos que a gente tá ali sozinho, né? E aí, a Emanuele de hoje em dia, gente, se eu sei que a minha amiga é solteira, ou ter... Apesar de que, assim, ficar à vontade mesmo na casa de alguém, eu só fico na minha casa, você tá me entendendo? Só fico na minha casa. Então, se eu sei que uma amiga minha tem marido, ou se eu sei que ela não vai estar sozinha em casa, eu vou ter a minha postura, você tá me entendendo? Tanto que eu não gosto de dormir na casa de ninguém. Entendeu? Já fui muito assim, assediada. Mas eu já contei até aqui casos pra vocês, né? Mas nesse caso desse casal foi por causa da minha roupa, né? E ela tá certa. Essa mulher que ela não me chamou mais, ela tá certa, porque eu já brasileira, né? Questão de cor da pele eu nem digo, eu amo a cor da minha pele. Mas já brasileira, ela já tem essa, pô, será que, né? Então, eu também no lugar dela não chamaria mais. Você tá me entendendo? Hoje em dia eu entendo. Na época eu tinha 25 anos, hoje em dia eu tenho 35, né? Já se passaram 10 anos essa situação. E ela tá certa. Entendeu? E agradeço a ela por não ter me chamado mais. Agradeço a Deus por ter me ensinado o que ninguém mais poderia ensinar, o senso. Entendeu? Então, hoje em dia, a mulher sendo casada, solteira, entendeu? Ainda mais por ser casada, eu mantenho minha postura. Se eu vejo algum olhar, assim, que eu tô vendo que minha roupa subiu, alguma coisa, eu já vou consertando. Não pra mostrar nada a ninguém. Eu acho que a questão, gente, é pelo respeito. Eu acho que, independente da religião, do cristianismo, a gente tem que ser luz, né? Então, eu sempre pergunto a Deus, Senhor, tô fazendo certo? O que é que eu tô errando? Entendeu? E se alguém me falar, eu fico feliz, sabe? Mas, às vezes, eu vejo, assim, tanto... tanta situação que não tem noção que eu não vou falar nada, porque assim, ó, na cabeça da pessoa, a pessoa tá certa e tá tudo bem, entendeu? Eu tenho o compromisso com meu marido e com Deus, né? Primeiro com Deus e com meu marido, então eu pedi muito a Deus. E peço pra ter sabedoria, pra ter a noção, porque às vezes a pessoa não tem a noção. A pessoa acha assim que tá chegando, e hoje em dia eu chego nos lugares com horário, muito bem vestida, né? Modesta parte por sinal. E eu sou muito elogiada, entendeu? Então não é uma roupa curta. Gente, na minha visão, viu? Não tô falando pra vocês fazerem o que eu faço, não. Eu tô contando aqui a minha experiência. Que tudo que eu falo, muita gente já quer meter o pau. Então, hoje em dia eu vejo, aos meus 35 anos, que eu não preciso provar que eu tenho um corpo bonito, sabe? Pra pessoa conhecer a minha essência. Entendeu? Acho que a mulher, ela é reconhecida pelo caráter dela e não pela roupa. Vai além da roupa, ou roupa curta, ou roupa até arrastando o pé, sabe? E eu peço muito a Deus o equilíbrio, porque eu tive uma fase que eu tava fanática, minha roupa tava muito feia, até Rafa falou. Rafa falava... Gente, ele nem precisava falar. Ele já me olhava assim, ele falava que nem falava nada, porque já tava com medo de eu brigar. Ou seja, então eu peço muito a Deus o equilíbrio. Eu conheço mulheres que compram roupas... 2 números a mais
pra mostrar pras pessoas que é cristã. Então eu peço muito a Deus o equilíbrio. Eu quero estar bonita, eu quero dar sexo pro meu marido. Pros outros não, pros outros não tô nem aí. Sabe? Pra outros homens, entendeu? Pra sociedade, não tô nem aí. Mas eu quero estar vestida, quero me olhar no espelho e me achar bonito, quero inspirar vocês a se arrumar, a se sentir bem, a cuidar da autoestima, sabe? A cuidar da beleza, a se olhar no espelho e falar assim, eu não tenho um corpo perfeito, talvez pra sociedade, mas eu tô me achando bonita, eu tô me amando mais, eu tô me cuidando mais. E tá bonita pro meu marido, entendeu? Comprar uma lingerie, me sentir bonita, me sentir sexy pro meu marido, não pra mostrar pros outros. Acho que minha autoestima era tão baixa que eu queria, sabe, mostrar pros outros que eu tava... Essa situação da Cassie foi outra situação, viu, gente? Porque na minha cabeça, que ela falou, ó, o dinheiro tá ali, tal. Ela saiu do trabalho, deixou o dinheiro na mesa e já, entendeu? Aí na hora da volta que aconteceu essa situação. Que ela não me chamou mais. E aí eu fiz uma análise. Eu falei assim, pô, por que ela não me chamou? Se eu limpei tudo direitinho. Se eu tenho uma postura direita, né? Não roubei nada, Deus é mais, gente. Pelo contrário, eu já trabalhei em casas de pessoas muito ricas no Brasil, milionárias mesmo ali na região de Salvador. E pelo contrário, a chave na minha mão, ela era a confiança, saber onde estava cofre. Eu sempre fui assim, eu sempre fui uma pessoa que eu passei muita confiança para as pessoas, pela questão da minha honestidade, modesta parte, que eu já chegava no trabalho, todo mundo aqui a chave, resolver isso, resolver aquilo. E eu nem queria, porque eu ficava preocupada, né? Acontecer alguma coisa, né? A responsabilidade ia cair em cima de quem? Então, quando aconteceu essa situação, eu perguntei muito. Poxa, meu Deus, o que foi? O que foi? O que foi? E aí eu tive a resposta, né? Demorou anos pra ter essa resposta, mas eu tive a resposta. Foi por causa da minha roupa. Entendeu? Então, hoje em dia eu não cometo mais esse erro, porque eu corri atrás de aprender, né? Li a Bíblia e pedi muito a Deus pra me falar, para falar comigo. Entendeu? Porque tem pessoas que se aproveitam da sua beleza, do seu corpo. E eu nunca fui esse tipo de mulher, sabe? Já tive a minha época de namoradeira e tal, mas assim, negócio de homem casado, assim, ter postura de mau caratismo, isso eu nunca tive, entendeu? Então, eu fiquei muito sentida, assim, sabe, pelo trabalho. Não vou nem dizer tanto pelo dinheiro, né? Que trabalhar sempre trabalhei mesmo, mas eu fiquei muito sentida. E entendo ela tá certa e no lugar dela eu faria a mesma coisa. Hoje em dia eu sou casada, muito bem casada, graças a Deus. E também não chamaria pra minha casa alguém que, né, que anda assim, seminua. E às vezes não é nem porque a pessoa quer, né? No meu caso, que eu não tinha noção. E às vezes se você falar, a pessoa não vai ter humildade pra ouvir, entendeu? E antes eu era muito cabeça dura, hoje em dia eu escuto. Se a pessoa falar algo que eu tô vendo que vai acrescentar na minha vida, que vai fazer meu Emanuele melhor, né? Eu escuto, né? Mas hoje em dia as pessoas não escutam, não querem, entendeu? E aí eu tive um sonho que pela misericórdia do Senhor Deus me deu e falou que eu iria dar aconselhamento para as mulheres. E eu dou, gente, eu dou, assim, aconselhamento quando eu vejo que é uma pessoa bem próxima e eu cobro também um valor simbólico pelo aconselhamento. Entendeu? Porque são coisas que... assim, o que eu tô falando aqui pra vocês, eu já vi vídeo no Instagram. Até a atriz da Globo, não vou falar nome, porque eu, graças a Deus, nunca precisei, não preciso, não hei de precisar de citar nome de famoso nenhum pra like, né? Graças a Deus não é meu intuito. Mas eu já vi pessoas falando desse tema e dizendo que o ex-namorado, o ex-marido era abusivo porque a pessoa não falava da roupa e tal. Eu não acho, eu já tenho outra opinião. E respeito também que tem opinião diferente, não vou na parte de ninguém criticar, brigar, sabe? Não é o meu intuito aqui. O meu intuito é falar que se a mulher, ela quer ter sabedoria, entendeu? Ela aprende, né? Ter humildade, que eu pedi muito a Deus. A mulher que eu sou hoje, gente, eu pedi muito a Deus pra ser. Não foi assim no dia pra noite, não, viu? Eu quis. E eu quero. Porque tem gente da minha família, ora por mim, eu vejo que aquela pessoa, ela não quer viver em Deus, sabe? Então, eu quero. E aí, tô aberta também os haters, eu não ligo pros comentários do hater, não. Eu já liguei muito, mas eu quero, assim, viver em Deus. E hoje eu aprendi. Não vou na casa de ninguém. Até os casais da gente de amigo. Entendeu? Se eu ver que uma roupa tá fora do lugar, ou que um marido assim tá me olhando que é homem, a gente sabe, né? O olhar dos homens é muito rápido.
E aí o Espírito Santo já toca em mim, já conserta minha roupa. Tô nem aí se me achar maluca, fanática, não tô nem aí. Eu sei que eu conheço, eu sei o Deus que me tirou do pecado, né? Que me mudou, que me ama, o meu redentor, né? O meu salvador. Então, ele é o principal. Então, já mantenho a postura. Acho que isso que passa até confiança, né, para as pessoas. Porque a gente que é casada, a gente não coloca qualquer pessoa na nossa casa. E aí, meus amores, gostaram do tema? Eu achei que esse tema iria agregar na vida de vocês. Vou finalizar o vídeo. Agora meu príncipe chegou. Ele tá rindo. Vai, amor. Meu príncipe chegou agora. Que beijo gostoso. E aí, gente, ele chegou agora e me deu um beijo. Amo vocês. Tem sugestões de vídeo? É só deixar aqui. E agora eu vou comer, gente. Antes minha comida esse vídeo. Beijo, amo vocês. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau. E o próximo vídeo que eu vou postar vai ser, eu acho que, sobre a mulher virtuosa, viu? Participação da Priscila, uma amiga minha, muito abençoada e usada por Deus, que vai trazer uma palavra aqui para os nossos corações, principalmente para as mulheres, né? Que no canal, o canal aqui é para todo mundo, viu, gente? Independente de idade, de gênero, mas aqui tem mais mulheres que eu sei, né? Eu sempre olho no Analytics, no Instagram, eu fico de olho, e tem mais mulheres, então acredito que vai agregar na nossa vida. Beijo, amo vocês, até o próximo vídeo. Beijo, tchau!